Eu vou começar me apresentando. Gente, sou a Maria, né? Já faz 2 anos que eu tô morando aqui na Ucrânia, né? E no meu Insta eu posto um pouquinho da rotina daqui, né? Tem um canal também no YouTube, se chama Maria e Dimitri. Eu mostro um pouquinho da vida daqui e mostro o dia a dia com meu marido. E agora a Fê vai se apresentar, né? E falar um pouco da história dela, né? De como ela chegou aqui, como foi tudo isso. Exatamente. Bom, muito prazer, eu sou a Fernanda. Eu sou a latina na Ucrânia, né? Como tá no Isso. meu Insta, muita gente fala, latina. Bom, eu tô na Ucrânia há 7 meses, mas eu saí do Brasil há 8. E a minha Uhum. vinda para a Ucrânia foi uma loucura, né? A Maria acompanhou, ela sabe um pouquinho. Mas eu fiquei um mês presa na Turquia, porque quando eu estava vindo para a Ucrânia, acabou que a Ucrânia Uhum. fechou as fronteiras durante o meu voo. Então, eu Nossa. peguei um voo que fazia escala em Paris. E aí, esse voo, na hora que chegou em Paris, eles falaram: olha, você não pode embarcar porque a Ucrânia fechou as fronteiras e não tem muito que a gente possa fazer por você. E você acha que ficou E aí eu super falei: tá, nervosa, né? exatamente. Aí minha mãe tá perguntando como eu te achei. A Maria, mãe, ela é uma brasileira que também mora aqui na Ucrânia e a gente se conheceu por aqui, pelo Insta. Isso. E aí acabei que nesse mês na Turquia eu fiquei resolvendo a documentação. Eu com o Uhum. meu marido a gente chegou até aí na embaixada, mas na época a gente não era casado. E Uhum. aí a gente acabou resolvendo casar na Turquia mesmo. Então eu Mas já fiz estava todo o meu tudo processo de certo casamento lá. para vocês casarem? Você já A, saiu do Brasil a decidida? gente, a gente ia casar, sim, mas o nosso plano era casar no Brasil. Então eu ia vir aqui para a Ucrânia, enfim, a gente ia começar a acertar as coisas para daí depois a gente casar. Então os planos eram tipo, em outubro desse ano a gente casar. Eu Só que entendo, mas daí, enfim, os nossos planos não são os aconteceu mesmos de antes, Deus, né? né? Vamos lá, vamos lá. Bom, eu separei Não, umas eu ia brincar. perguntinhas, aí tô com a cola aqui, porque Uhum. senão a gente acaba esquecendo, né? Aí como é que tá sendo a Não, fica adaptação tranquilo. no país? Como é que tá, assim? Como é que você tá se sentindo aqui, né? Esse tempo que você tá aqui, já? Olha, a coisa mais tranquila para mim foi a adaptação. Eu achei que eu Uhum, ia sofrer muito, mas foi muito rápido. Os 2 primeiros meses foi um pouco mais difícil, na verdade um mês e pouquinho, porque eu não trabalhava ainda. E eu sempre fui uhum. uma pessoa muito ativa, né? Então, que estava sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. E aí acabou que com um mês e meio eu consegui trabalho. E Nossa, que uma coisa bom. que Ótimo, né? foi super rápido. Foi super rápido. E isso acabou ajudando na adaptação como um todo, porque daí você Uhum. começa a ter convivência com mais gente, né, dentro do seu Isso. ciclo. Eu não ficava restrita, tipo, só o Miquita e os amigos do Miquita. Eu comecei a fazer a minha Uhum. rede aqui também. Isso é Então, isso verdade. muda muito. E como foi isso? Como foi que você chegou a essa oportunidade de emprego? Como foi? E como você fala? Você fala em português, em inglês ou fala em russo ou ucraniano na empresa? Eu ainda não falo nem russo nem ucraniano, né? Então eu falo em português e inglês, que inglês eu domino, eu tenho um nível aí Uhum. avançado, mais ou menos, né? Que inglês a gente estuda a vida inteira. Eu sei como é. E essa uma loucura, né? E essa oportunidade foi uma amiga minha que indicou. Ela acabou conhecendo o rapaz comentou para ela, falou: olha, eu tenho uma oportunidade de emprego para brasileiros. Ela falou: nossa, eu tenho uma amiga brasileira que está procurando emprego. E aí deu match, porque eu sou formada em RP, né? Eu sou Relações Públicas de Formação. Uhum. E a vida inteira eu acabei trabalhando com vendas, sempre nessa área. E aí a gente pegou, eu comecei a trabalhar lá na parte de social media, fazendo Ótimo. a manutenção de redes sociais dessa empresa. Eu trabalho, só que, quer dizer, trabalhava, né? Porque eu dei uma parada agora por conta da Violeta, que tem que estar cuidando, aí toma muito meu tempo. Mas com o pessoal Uhum. do Brasil, eu nunca cheguei a trabalhar com nenhuma empresa daqui. E você vê alguma diferença do pessoal da empresa daqui, da empresa do Brasil, como age, alguma coisa do tipo, para você poder falar, comentar um Eu pouquinho com a gente? vejo. Vejo sim. A Paulinha entrou também. Eu Olá, pessoal vejo. que tá entrando, gente. Ó, a A Letícia Letícia. a gente vai falar disso também, Lê. E aí,
E aí, o que aconteceu? O que eu sinto mais de diferença, né, Maria? Eu vejo muito o pessoal daqui da Ucrânia, eu acho eles muito assim, tipo, direcionados. Eles são muito direcionados. E aí, aquela pausa, tipo, do almoço que a gente tem de 1 hora, essas coisas assim, aqui eu não vejo esse pessoal. Muita gente come na mesa ou desce na cozinha rapidinho, faz o seu horário, faz o seu almoço, não é nenhum horário, e volta para o trabalho. E também tem aquele outro ponto. Eu tinha um chefe no Brasil que ele brincava, deu 6 horas a caneta cai, né? Porque ninguém mais trabalha. E aqui eu sinto muito isso, que o horário de trabalho é o horário de trabalho, eles respeitam isso e separam muito bem, tipo, a vida pessoal da vida profissional. Uma coisa não toma conta da outra, sabe? Uhum. E coisas que, por exemplo, no Brasil não era. Uhum. E em relação, por exemplo, assim, você se torna amigo do pessoal que você está na empresa, que está na empresa, como é que é? Porque a gente se torna, né? A gente, quando está no trabalho, às vezes Exato. pega amigo para a vida inteira, né? Se torna amigo para a vida inteira. E aqui, você já Exatamente. sentiu alguma diferença Exatamente. sobre nesse lado? Eu já senti sim. O que eu vejo, que você consegue, por exemplo, muitas pessoas que são não diretas, mas que trabalham no seu time, você consegue pegar amizade, mas assim, não é fácil. O pessoal é um pessoal mais fechado mesmo. Então, é bem diferente do Brasil, sabe? No Brasil, tipo, eu tinha amigas de empresa que com 2 semanas de empresa a gente já tava falando mal da vida de metade da empresa e da outra metade a gente tava conversando. Tava E se juntava conversando. para. Deixa eu ver aqui a Exatamente, pergunta. exatamente. Em Mas aqui eu relação. sinto bastante essa diferença. Desculpa. Não, não. É porque às vezes dá um delay, né? Aí a pessoa pensa que Uhum. terminou de falar e não. Continua. E não parou. Aqui, a Paula está perguntando. Você já falou sobre a questão do idioma? Ainda não. Só no Ainda trabalho não. dela, né? Ela já falou sobre o trabalho dela, que Isso, ela fala em português e inglês, nessa parte, né? isso. Eu ainda não falo russo nem ucraniano. Eu também não. Eu só. Assim, eu entendo algumas coisas, mas é tipo o básico do básico. E tenho muita dificuldade para falar, né? Para articular e fazer começar a falar, né mesmo? É, Aí eu fui eu deixando levar no inglês, né? Minha sogra falando inglês comigo, Dima falando inglês comigo, eu fui deixando levar, mas tô tentando aprender agora. é que nem pra mim, eu faço aulas também, faço aulas 2 vezes na semana, mas é aquilo, eu vou. E uma porque principalmente aqui em Kiev tem muita mistura entre russo e ucraniano. Então, assim, Aqui tipo, também. você vai numa loja, o pessoal fala, nossa, eu acho que eu vou ter que mudar de lado, porque senão daqui a pouco vocês vão ver só um flash, ó. Quer mudar? Muda aí rapidinho. Vou mudar, peraí. Acho que agora fica melhor, né? Ficou, ficou. Tá um pouquinho, E também tá para um não ficar pouquinho o sol, iluminado né? Que mesmo. incomoda, né? O sol no Não, o seu sol tava rosto. bem na minha cara. Vocês estão vendo a bagunça da minha cozinha, que eu cheguei em casa agora há pouco, mas tá tudo bem. Não, não. Isso acontece. A minha cozinha também tá com coisa para lavar por causa do dia a dia, né? É verdade. Sim, enquanto você tava falando da E língua, a- da isso, diferença. isso. E aí aqui em Kiev, o que a gente sente muito? Que, tipo, metade da população fala russo, metade fala ucraniano. Você entra em um comércio, todo mundo fala ucraniano. Mas você sai dali, o que você escuta no dia a dia é o russo. Então isso acaba confundindo muito, muito, muito. Eu não sei se você sente isso aí na sua cidade também. Aqui a maioria do pessoal fala russo, né? Mas o que eu percebo assim, é tipo, é um russo com ucraniano, porque é muita palavra em É, ucraniano que eles falam na frase, às vezes eu fico muito confusa, sabe? Porque exatamente. é uma mistura realmente das duas línguas, sabe? Exato. É o que minha professora fala do surjik, né? Que é a mistura, tipo o nosso portunhol, é a mistura entre russo e ucraniano. Isso. Então, não tem muito jeito, não tem muito o que fazer. Assim, eu acho que o ideal é a pessoa aprender as duas línguas, né? Eu Pra falo que para você conseguir ficar bem aqui, eu também acho. isso. E a questão entre o russo e o ucraniano, eu tenho uma amiga do trabalho, a pergunta da Paula é bem legal, que ela manda aqui sobre Isso. os direitos de trabalho, que estrangeiro pode Uhum. esperar, férias. A gente vai falar também, que eu tenho 2 experiências para contar. Pronto, ótimo. Termina de E falar aí, esse assunto que você está terminando e só vou para responder. finalizar.
Isso, eu vou finalizar essa. E aí, em relação a isso, então acaba que a gente se confunde, que não fica fácil, né? E acaba Isso, atrapalhando mesmo em relação ao verdade. idioma. Pronto, agora você Aí, pode posso responder a responder. pergunta da Paula? Isso. Eu vou falar de duas experiências, tá? Porque a gente ainda não entrou nesse ponto, mas eu trabalhei já em duas empresas aqui da Ucrânia e duas em completamente diferentes regimes de trabalho. A primeira onde eu trabalhava, que foi meu primeiro emprego aqui, era muito mais tipo um freelancer. Então eles me Uhum. contrataram, eu recebia meu salário tipo em envelope, sabe? Eu contei isso para Que os meus pais, interessante. eles falaram assim, eles falaram, é tipo como a gente recebia aqui nos anos 80. Então era bem isso, eu recebia o salário em envelope, tudo direitinho, todo mês. Então não tinha nenhum contrato de trabalho nem nada, trabalhava todo Uhum. mês. E é isso. Então emprego informal. Uhum. Esse segundo emprego, que é onde eu estou hoje, como que eu trabalho? Eu trabalho num regime de contratação que tem aqui na Ucrânia que chama FOP. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele. Não, não. Na verdade, eu não sei É praticamente tipo nada como nessa se... questão do ramo de trabalho daqui, porque tudo que eu tive envolvimento foi com o pessoal do Brasil, sabe? Não trabalhei com nenhuma empresa daqui. Ah, Então, sim. você vai ser a luz pra gente nesse caso. É, e, e também eu tô compartilhando aquilo que eu vivi, tá? Porque eu tenho experiência. Mas aí eu vou Uhum. contando um pouquinho do que eu sei também. E por esse regime FOP, como que funciona? Você fica 3 meses em período probatório. Depois eles vão abrir uma empresa para você, tipo como se fosse o MEI no Brasil. Eles abrem uma Interessante. microempresa individual para você. E aí você paga só 6% de taxa de imposto. Então é tipo um imposto super barato, que é uma das vantagens que a gente tem aqui na Ucrânia, né? Dessa bem menor o imposto aqui do que no Brasil. Uhum. E você recebe seu salário por mês nessa conta empresarial que você vai ter. Então é um contrato de trabalho como se fosse tipo um MEI que a gente tem no Brasil por CNPJ. Então eu vou ter meu Entendi. número de CNPJ e vou ter meu CPF aqui da Ucrânia também, que é o tax number. Entendi. E em relação a férias, seguro, que a Paula também comentou aqui, perguntou. Como isso depende muito de cada empresa, tá? Se você é um trabalhador no regime normal de trabalho, tipo CLT do Brasil, você tem por direito 24 dias de férias, se é uma área normal, e para quem trabalha com TI, 28 dias. Porque eles falam que TI acaba desgastando mais a pessoa. Uhum. Nessa empresa onde eu tô, são 15 dias úteis de férias que eu tenho e mais 10 dias que eu posso pegar sem remuneração. Então, aumenta 23 dias de férias, mais 10, 25, perdão. Mais 10 serão sem remuneração. Eu tenho direito a seguro-saúde, que é bancado pela empresa, o plano básico. Mas daí depois, se eu quiser fazer tipo um upgrade, deixar esse plano mais completinho, eu posso também pagar a parte. Entendi. E direitos trabalhistas, o que eu sei mais que existe aqui, porque os outros eu não conheço, é em relação à licença maternidade. Que como que funciona? A licença maternidade, eles conseguem te deixar 1 ano em casa, você fica 1 ano em casa recebendo o salário, então é diferente do Brasil porque são 6 meses. Uhum. E depois você tem mais 2 anos para você voltar para o seu trabalho. Então, no total são 3 anos, só que esses 2 anos seguintes é sem É salário. sem salário. Interessante. É sem salário. A Letícia perguntou se eu tenho algum tipo de visto específico aqui. Eu tenho, porque quando eu casei, né, Na na Turquia. Turquia, isso, depois de muitas indas e vindas para a Turquia, que eu tive que ir mais 2 vezes, eu Aconteceu peguei comigo o também visto isso. de. Você tem que entrar e sair do país para renovar o visto. É um Isso. saco isso. Aí eu peguei o visto D14, que é o visto de esposa mesmo. E esse visto de esposa, ele me dá direito a fazer meu cartão de residente, que é a pós-vítica. Que é o mesmo que você tem também. Com Isso. essa pós-vítica, você pode trabalhar. Porque daí você tem um registro de residência aqui. Ah, então no caso, se Então, você não tivesse esse visto, no caso que o visto D, que você casou, e essa empresa lhe contratasse, você poderia ficar com visto na empresa de trabalho? se eu não me engano, eles podem prover esse visto também. Mas eu Uhum. não tenho certeza, porque no meu caso eu já entrei falando que eu já tinha esse visto, né? Entendi. Entendi.
E Aqui depois, tem durante mesmo os outra coisa 2 anos ler. com o bebê, eles podem mandar você embora do trabalho, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que podem, mas você tem uma estabilidade também, se eu não me engano, de mais um ano. Então, são 4 anos de licença, né? Que você, na verdade, de estabilidade que você tem pelo bebê. Eu acho isso incrível aqui, sabe? Eu Porque também. Eu acho que acho é isso uma incrível. das maiores vantagens. Isso é verdade. Isso. Deixa eu me organizar. Ler com o D14, você consegue. A Alice comentou aqui que teve visto de estudante que trabalhou numa empresa que contratou mesmo assim, mas com salário no envelope. É desse mesmo jeito que eu Nossa, comentei que com interessante, vocês. né, gente? Aqui é muito assim, né? Muita, Coisa com carta. muita empresa. É, eles falam que é tipo gray skin, então é tipo, tem o preto, o branco, né? Que todo mundo fala, ou é no preto ou no branco. Eles têm a linha cinza aqui também. Que a linha cinza ela deixa com que as pessoas fiquem melhores, né? E todas as explicações foram fornecidas pela empresa, ou você precisou contratar algum escritório para abrir o MEI para você? Isso também depende da empresa. Tem empresas que eu já participei de um processo seletivo que a empresa disse que eu teria que me virar para poder abrir esse MEI para mim, a FOP. Uhum. E aí eu fiquei pensando, tá, ou eu vou ter que ficar, tipo, na aba do Mikita, que é meu marido, né, para poder fazer tudo para mim, porque é muito difícil você achar que é algum escritório que o pessoal fala inglês, tradutor, essas coisas. Eu não Verdade. sei se você já passou por isso, mas é muito difícil. Ou eu vou ter que caçar alguém que fale inglês e pagar um rim para isso. No caso dessa empresa onde eu estou hoje, eles vão cuidar de todo o processo. Eu não preciso me preocupar com nada, nem pagar a taxa bancária. Eles até Nossa, que pagam as ótimo. taxas de impostos que eu preciso. É muito bom. Deve ser por isso que tem tantas crianças aqui em Udez. Ah, você recebe... Isso eu recebi. Só que eu ainda não recebi tudo. Aí, quando eu receber tudo, é que eu vou fazer um vídeo. A gente vai fazer um vídeo no Insta A gente. da Fernanda, tá? Sobre essa questão da maternidade aqui na Ucrânia. Aí eu respondo as perguntas nesse vídeo que a gente fizer. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Fernanda, qual a sua opinião, né, sobre de oportunidade de emprego mesmo para os falantes de português na Ucrânia? Bom, eu falo que isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Porque quando eu vim para cá, eu tava morrendo de medo de não conseguir emprego, de não conseguir trabalhar. E facilita bastante porque eu estou em Kiev. Então, Uhum, isso, a Kiev é a capital da Ucrânia, né? Então, fica muito mais fácil. Se você olhar pelo Rabota UA, Workway, eu não sei se você conhece esses sites, uhum, depois acho que a conheço. gente pode mandar para o pessoal também. E até mesmo pelo LinkedIn, você vê que tem muitas oportunidades de emprego. E em toda a Ucrânia tem 100 falantes de português. Então, assim, é Sim. um número baixíssimo que eles têm na base deles de dados. Foi o pessoal da empresa que me contratou que disse que eles só têm aqui na Ucrânia 100 pessoas que falam português Mas isso, registradas mas isso na base. assim, no caso, a pessoa para falar português, as oportunidades são para falar português e a pessoa tem que saber o russo ou sabendo português e o inglês já para a pessoa arrumar um emprego tranquilo? Olha, sabendo português e inglês, eles conseguem arrumar emprego tranquilo. Porque o que eu vi, o que eu senti, tá? Essa é a minha experiência pessoal. O mercado de trabalho não tem falantes de português. Se você pega, dependendo de alguma área específica, alguma coisa que você já domine do Brasil, que você tem experiência prévia, eu trabalhava há anos com atendimento ao cliente. Uhum, Então, eu era gerente de contas no Brasil e aqui eu mudei de cargo. Agora eu já estou como se fosse um suporte especialista para o consumidor. uhum. E aí, se você já tem o domínio do inglês, porque todo o meu treinamento foi em inglês, e principalmente se você vai trabalhar em uma empresa que a maioria das pessoas já fala em inglês, não era o caso da minha primeira empresa. A minha primeira empresa, Uhum. pouquíssimas pessoas falavam inglês, mas nessa onde eu estou agora, todo o corpo fala inglês. Então, todos os Tá funcionários falam ótimo. inglês. Então, você não precisa necessariamente do russo. Diferente se você for trabalhar com serviço de tradução, alguma coisa nesse sentido, que daí sim você vai precisar do russo.
E também tem uma procura Exatamente. específica para português brasileiro, já que o Brasil é um país que muitas empresas ucranianas estão investindo. É exatamente isso. A gente tem várias startups aqui, não só startups, mas empresas que já estejam consolidadas, que elas fazem mercado aqui na Ucrânia, então elas começam, né, porque aqui na Ucrânia tem um mercado fortíssimo de TI, e aí elas investem aqui na Ucrânia a abertura dessas empresas e prestam serviço para Uhum, outros países. uhum. Então, isso acaba aumentando o número de, assim, de contratações de falantes de português, espanhol, por exemplo, também, Eu absurdamente, entendo, entendo. absurdamente. Então, no caso, as oportunidades, assim, ó, são mais na capital, né? Eu vi algumas vagas para Lviv também, até na Nestlé de Lviv, que aqui tem Nestlé mesmo, para a área de T&D. Eu vi algumas vagas em Odessa também, mas faz um tempinho que eu não olho. Mas Uhum. o pessoal, até se você puder escrever, eu acho que eu consigo escrever aqui. O site chama Rabota. A minha cara é gigante agora. E Work, Eu vou tentar fixar. tá bom. UA. Fixar comentário. Gente, será que dá pra fixar dois comentários? Ah, senão eu mando em um só. Tá, tenta Ah, mandar lê o comigo. outro. É melhor mandar, deixar só em um. Tá bom. Aí, agora foi. Aqui, pessoal, se interessar, né, para procurar emprego nesses sites. Isso, isso. Olha, e hoje mesmo eu recebi um e-mail do LinkedIn, porque eu deixei meu LinkedIn está ativo normalmente, né? Uhum. E eles sempre mandam: olha, você fez uma pesquisa de vagas de português na Ucrânia, aqui estão os resultados. E aí eles mandam. E Ah, eu lembrando recebo que também às vezes. e essa semana mesmo teve 5 vagas cinco novas vagas que foram publicadas no LinkedIn. Uhum. E lembrando que aqui ontem e segunda-feira foi feriado, né? Então você já é vaga fresquinha. Isso. Ó, gente, oportunidade, hein? Oportunidade Exatamente, fresquinha. Jogo. exatamente. E em relação, por exemplo, a homework. Eita, não, homework não. Eu trabalho em casa, home office. Sim. O que você acha assim, de oportunidade para a pessoa trabalhar em casa, mas não precisar estar especialmente na empresa, especificamente na empresa? Você acha que tem Eu vejo, oportunidade pro pessoal? eu vejo que há sim, principalmente, acho que alguém chegou aqui em casa e tá tocando a campainha. Eu vejo que há sim, há muitas oportunidades e não só para trabalhos presenciais, assim como os remotos. Uhum. Eu não sei se você já ouviu falar, putz, Glassdoor chama. Glassdoor. Glassdoor. O Glassdoor, o Glassdoor, ele é um site maravilhoso para quem procura oportunidade online. E isso não fica só restrito aqui à Ucrânia. Então você Uhum. consegue trabalhar com toda a Europa, muitas vagas dos Estados Unidos também, Nossa, que de legal. pessoas que precisam de trabalho remoto. Então eu já vi trabalho remoto para falantes de português. Isso a gente pensando só em falantes de português. Se a pessoa ela é bilíngue ou trilingue, então ela abre mais ainda o leque dela. Uhum. Por uma empresa de aviação nos Estados Unidos, para Que trabalhar com legal. customer support também, com suporte ao cliente. Eu já vi algumas empresas aqui da Ucrânia que contratam remoto, ou seja, a Preply é uma delas, que é uma empresa de idiomas aqui na Ucrânia, não só idiomas, né, eles provêm aulas online. Uhum. Eles também contratam remoto, então não precisa necessariamente nem estar aqui na Ucrânia e você conseguir trabalhar remotamente. E É eu acho que interessante ainda, isso, né? Aqui, porque eu sem acho que no dúvida, Brasil não é, acho que ainda tá meio que cedo essas coisas lá. o que eu sinto é que aqui o trabalho remoto para empresas, principalmente empresas mais jovens, né, empresas de tecnologia, Uhum. elas são muito mais aceitas. Meu marido, por exemplo, ele trabalha com tecnologia, ele está em trabalho remoto desde março do ano passado. E não tem nem previsão dele voltar para o escritório. Ou seja, ele podia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, Uhum. sem O problema Dima nenhum. também. O Dima trabalha em casa, né? E ele foi nessa mesma coisa. Ele abriu a A empresa no nome FOB, dele, e isso, a FOB. E ele trabalha em casa, normal, mas é com a empresa, uma empresa de games daqui da Ucrânia mesmo. Ele é, trabalha. E desde o início foi assim.
né? É, Então isso é então, ótimo, né? Principalmente para os isso. estrangeiros, né, no início. Exatamente, porque quem tem insegurança, às vezes, tipo, ah, eu vou pegar um transporte público, eu vou fazer alguma coisa, não sabe como fazer, né? Pelo menos já tem Isso, a oportunidade de trabalhar remoto. E são bastante oportunidades, bastante mesmo, de coração. isso. Alguém mais tinha alguma pergunta em relação a essa coisa de emprego? Alguma curiosidade, né? Vocês mandam aí. E em relação a, você teve alguma situação chata que você, nossa, isso aconteceu na empresa, ou mesmo durante esse tempo que você está aqui? Puxa, teve sim, não foi diretamente comigo. Assim, a pessoa não falou nada ruim pra mim. Mas tem Uhum. uma coisa que, tipo, a gente fala, né? Só quem pode falar mal do país são os brasileiros, mas ninguém pode falar mal do país. E aí eu estava cotando anunciantes para essa empresa onde eu trabalhava e um dos diretores falou assim: Nossa, mas com esse valor que essa mulher está pedindo, a gente compra uma aldeia no Brasil. Nossa, Aí eu fiquei tipo, como assim compra uma aldeia no Brasil? Isso, e não era nem o valor, eu posso até abrir, tipo, era 3.000 euros. Eu falei para ele, mas você não compra nem uma casa na favela no Brasil com 3.000 euros, desculpa te falar. Então, assim, ele não é ucraniano, essa pessoa, né? Mas, uhum. infelizmente, xenofobia vai ter, mas comigo nunca aconteceu nada diretamente. Que bom, né? Que bom. Mas teve essa situação que, tipo, me deixou bastante chocada, sabe? Tipo, a imagem que as A pessoas pessoa têm se do sente mal, Brasil. né? A pessoa se É sente mal. lógico, é lógico. Porque é o nosso país, né? A Alice Isso. perguntou se eu tô gostando de trabalhar, da ideia de trabalhar com outros brasileiros. Eu tô amando, né? Amando, principalmente quando as pessoas são parecidas comigo. Vamos falar um pouquinho sobre a comida, né? Se você se sentiu assim muito diferente, teve alguma coisa que você gostou mais, que você gostou menos de aqui, se foi algum choque para você, se no início foi muito difícil, né? Porque é bem diferente, né? A meu ver, do nosso dia a dia do Brasil. Sim, sim. Meu primeiro choque foi uma coisa bem engraçada que eu fui procurar couve-flor e eu não achei couve-flor. Não tem couve-flor na Ucrânia, gente. Não adianta procurar. E nem farofa. É um Não, sofrimento. minha filha, eu sinto tanta falta de farofa que você não faz ideia. Olha, Eu tenho uma amiga, a Priscila, ela veio do Brasil pra cá e ela me trouxe 2 pacotes de farofa, sobrou metade. Isso tem 3 semanas que ela chegou. gente, eu queria. Nossa, eu tô louca. Eu do Nordeste, né? Cuscuz, sinto muita falta de inhame, Mas macaxeira, essas coisas assim. aqui no Silpo você acha cuscuz. Eu acho cuscuz, mas é o marroquino. Porque aquele cuscuz que a Ai, gente não faz é na igual, né? cuscuzeira, né? Que a gente cozinha no Sei, vapor, sei. eu nunca achei aqui, né? E é Bom, eu bem vou procurar diferente essa. o marroquino do nosso, sabe? Tem Ah, couve-flor eles falou congelada. que tem algumas couve-flor, sim. Só em época específica. A Kátia engordou 2 quilos em 2 meses. Uma Menina, nem coisa. fala, viu? Nem fala. Que eles Então, gostam você muito dessas acredita? coisas de pão, fazer pão, com coisa, farinha de trigo, né? Eu, Exatamente. Exatamente. Porque aqui tudo que você vai achar, a Mari comentou que é normal. Também pode uhum. achar couve-flor normal. Aí, finalmente. Não achei, não tinha achado até hoje. Então vai ver que eu não peguei a época certa. Mas tem muito disso Ah, mesmo, de ter só as coisas específicas da época, né? é, Às vezes é meio chatinho isso, porque a gente tá acostumado, né? No Brasil, o ano inteiro, ter tudo. exatamente, exatamente. E o pior foi outro dia. Eu fui no mercado e eu olhei, nossa, que abacaxi bonito, eu vou pegar um abacaxi. Aí eu vi o preço 500 grivnas um abacaxi. Gente, 500 Nossa, grivnas dá mais de R$ 100 um abacaxi. isso. Um abacaxi. Meu Deus. É triste pra gente que é do Brasil, né? Que é acostumado Exato. a comer as frutas aqui e fica bem limitado em É questão a verdade. isso, É né? verdade. E a comida que eu, assim, em relação à adaptação à comida, foi até tranquilo. Eu ainda estranho, por exemplo, o meu marido ele come todos os dias pão, tem que ter pão na refeição. Então não importa se ele tá comendo arroz, tipo feijoada, que às vezes eu preparo aqui em casa. Ele come feijoada e tem que ter o pão dele aqui na mesa. Isso é uma coisa que eu até hoje estranho. Ou a cebola crua, que eles pegam um pedaço de cebola, você já viu comendo borscht? Não, não, com cebola não.
Eu sei Menina, do pão. Meu sogro come pão com tudo, gente. É incrível, com tudo. Às vezes é macarrão, assim, alguma coisa. E pega um pedaço de pão. exatamente, Mas a exatamente. cebola não conhecia. Aí eles cortam, tipo aquela cebola bem branquinha, sabe? Não a que a gente usa pra cozinhar, uma que é mais branquinha pra salada. Hum. Cortam essa cebola com um pedacinho de salo, que salo é um bacon metido, é um bacon mais enjoado. Menina, mas eu gosto de colocar na comida porque fica um gosto muito bom, sabe? Mas É para comer diferente, cru, porque eles é comem cru, diferente. né? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver alguém comendo cru. O pessoal aqui come cru. Exatamente. E é bem assim, eu não consegui ainda. Pão com feijão. Literalmente as pessoas comem pão com feijão. A feijoada eu preparo deixando ela de molho. Mas o feijão daqui da Ucrânia eu descobri também que ele não é tão duro. Se você deixar tipo Ah, cozinhando é? umas 2 horinhas, ele fica de boa, dá pra comer. Não, eu também faço assim, eu deixo de molho. Às vezes eu nem deixo de molho. Às vezes eu nem deixo de molho, eu Então, só ele lavo, né? cozinha. É. Eu costumo deixar de molho, porque daí eu acho que ele pega mais gosto. Não fica com aquele gosto de feijão branco, sabe, por Uhum, dentro? uhum, Aí eu uhum. costumo deixar de molho. Mas tem panela de pressão no Epicenter. Eu descobri também que tem panela de pressão no Epicenter. Eu não vejo a hora de comprar a Eu minha. vi uma vez aqui no Epicenter, só que tava a tampa parecia estar meio quebrada, sabe? Aí eu nem peguei. Também era bem Ah, diferente da panela de pressão que eu era acostumada no Brasil. Aí eu fico um pouco de medo, sabe? Porque é é, perigoso, né? A pessoa não saber mexer. E minha sogra não exatamente. sabe Vai que também. Quando eu cheguei aqui, explode eu a fiquei casa. muito impressionada com isso, porque a gente usa muito panela de pressão no Brasil, né? Pra Sim, cozinhar a carne e tudo, e aqui eles não usam pra nada, pra né? Não nada. usa. Pra nada. Não é costume. Mas também, em compensação, coisas que, tipo, aqui toda casa, não sei se você já reparou, tem chaleira, né, elétrica. No Isso, Brasil, isso não é comum. E aqui isso, toda casa tem chaleira elétrica. isso. Pronto. Gente, tem alguma pergunta sobre a vida aqui? Se vocês tiverem, para enviar. Ah, é. Onde Da matar aqui com feijoada a em casa a Violeta? gente respondeu. A Violeta tá aí também? Tá. Aqui, ó. Cadê ele? Aparece. Ai, que gracinha. Ai, gente. Ah, o feijão em conserva, o pessoal fala que é mais doce, que as meninas mandaram aqui que come feijão em conserva. Eu nunca comi, mas eu vi algumas meninas Eu reclamando comi. dele ser doce. Eu comi E você um acha ele vermelho. doce? Eu comi um vermelho. É meio docinho mesmo. Comi um que é A vermelho. Mari perguntou quando a gente vai repetir a feijoada. Eu tô esperando a lasanha. Eu fiz feijoada também aqui. Fez? Fiz. Eu não vejo a hora da oportunidade de viajar, viu? Pra te conhecer pessoalmente também. É A maioria verdade, dos porque brasileiros estão aí, né? A maioria dos é, brasileiros acham a pena. é, Acho que eu sou a pessoa que tô mais longe. Acho que não tem ninguém em Some. Nenhum brasileiro em Some. Acho que é só eu mesmo. acho que Que tô só por você. aqui. E era um medo, você acredita que eu tinha? Eu falava, gente do céu, eu tenho aquele grupo de brasileiros em Kiev, né, no Face, mas eu falei, só vai ter ucraniano que fala português, eu não vou achar nenhum brasileiro para contar a história. Hoje, nossa, eu conheci muita gente aqui, tipo, eu conheço uma menina que ela mora em Vacia, se não me engano é o nome da cidade, é tipo a 300 quilômetros aqui de Kiev. Olha a coincidência, tem a Letícia, que tá aqui no chat com a gente, ela é prima de uma das minhas melhores amigas no Brasil, e ela mudou pra cá, pra Ucrânia, também tá em Odessa. Aí depois eu conheci o marido da Paula no aeroporto de Paris, Nossa, gente, que coincidência. quando tava todo Que aquele rolo interessante. tipo, da gente preso no aeroporto, porque tinham fechado as fronteiras da Ucrânia, eu conheci ele lá. Ele olhou pra mim e falou assim, ah, você é a Fernanda? Olha, eu olhei e Nossa, falei, que sou legal. eu, sou eu. E aí teve. Eu tenho uma pergunta. Claro, Fernanda, em relação à facilidade de você se tornar amigo das pessoas aqui, né, dos ucranianos, ucranianas, o que é que você acha? eu acho que é tipo 50-50, sabe? O que eu vejo é que, assim, até as pessoas elas confiarem em você como amiga, isso demora um pouco. Uhum. Então, tipo, demorou uns 2 meses para eu sentir o pessoal me integrando nas coisas. Porque antes o que acontecia? É uma coisa que você, tipo, nunca imagina na sua vida. Teve uma festa, tipo, na empresa de duas meninas, que foram aniversário delas. Elas reúnem as pessoas que estão lá, que elas conversam e que elas conhecem.
E quem Uhum. elas não conhecem muito, sinto muito se você é minha colega de time, se você não é, tipo, é só os nossos convidados. É Não bem chegam forte nem te, isso, né? não chegam nem a te oferecer um copo de água, sabe? É bem assim, é eles Nossa. no cantinho deles. Mas a partir do momento que você já tem essa conexão, que você cria essa amizade, aí eu brinco que é como se fosse no Brasil, sabe? Algumas meninas, a gente não pode generalizar nunca, né? Uhum. Mas algumas meninas, elas são muito, tipo, parceiras, são muito da bagunça, gostam de brincar, dançar. Eu achei até uma amiga aqui que faz para fazer aula de polidense comigo. Então, assim, elas integram bastante isso das meninas. Uhum. Mas demora um pouquinho. Demora um Eu acho pouquinho. interessante, porque eu assim, no tempo que eu tô aqui, eu achei eles. Quando eu comecei, né, a ter mais amizade, né? Tudo pelo Dima, né? Tipo, amigo do Uhum, Dima se tornou meu amigo, e também eu conheci umas pessoas depois que eu comecei a procurar a aula de russo, né, pra eu começar a estudar. Eu uhum. vejo que eles são muito parecidos com a gente. Depois que a gente começa a ter um pouco de amizade, a conexão, sabe? O jeito de ser da Exatamente. pessoa. Depois que eles se Exatamente. abrem, sabe? Então, e foi isso que eu senti. Tipo, é mais você querer criar as conexões. Porque isso foram bem os dois extremos. Por exemplo, se eu parar para falar só sobre os amigos do Miquita, a maioria são homens, tem a nossa vizinha que é mulher, e tipo, desde o primeiro dia, eu cheguei aqui do aeroporto, ela me trouxe um prato de borscht com sal e cebola. Nossa, que legal. Então foi bem bonitinha mesmo. Mas porque ela já era amiga do Miquita. Uhum. Então, isso acaba contando muito. Então, se você é, tipo, um amigo de uma amiga deles, ou de algum, tipo, mulher, né, no meu caso, tipo, do amigo deles, eles Uhum. já se abrem mais fácil. Mas agora, as amizades que eu criei sozinha, elas foram um pouco diferentes. Não é a mesma pegada. Eu entendo. Demora mais um pouquinho. Mas daí E, depois fica tudo igual. e a tua experiência, assim, com a família, né? Você se casou com ele, brasileira, a família dele, como é que foi? Nossa, isso foi uma coisa muito engraçada. Quando eu vim para a Ucrânia, eu tinha dois medos. O primeiro era, tipo, a parte de preconceito, porque, gente, não adianta falar e nem tampar o sol com a peneira, falar que a Ucrânia é um país que é predominante. A Ucrânia é um país predominante branco. Uhum. Então, a gente que é diferente, e ainda mais que eu cheguei da Turquia, imagina, hoje eu tô branca, né? Não tem nem mais. Agora que o sol voltou. Também. Agora que o sol voltou. Então eu tinha muito medo desse preconceito em relação ao racial. E eu tinha muito medo também de, tipo, como que os familiares deles vão reagir. Aí ele trazendo uma menina do outro lado do mundo pra cá. Mas uma coisa foi muito positiva, porque eles me receberam super bem. O pai dele se dá super bem comigo, a mãe dele já é falecida, mas o pai dele se dá super bem comigo. O que a gente consegue conversar, ou ali com o meu ucraniano que eu vou arranhando, né? Ou com o Mikita de tradutor e intérprete, é sempre positivo. E agora, há umas 2 semanas, a gente foi na casa da família dele, que ele tem uns primos que moram no interior. E acho que você deve, sim, tipo, já deve ter visto o interior aqui da Ucrânia, né? Que é, tipo, bem mais restrito. Então, se aqui em Uhum. Kiev eu já sou diferente, imagina eu no interior, né? É mais diferente ainda. Mas eles também me receberam super bem. E é aquilo. Ai, senta que eu vou te ensinar a fazer varenik. Varenik é tipo um ravioli aqui da Ucrânia, né? Um risole aqui da Ucrânia. Você come essa compota, come essa fruta fresca, Nossa, toma. nossa, parece minha sogra. Eu vejo a minha sogra falando. E eu também me surpreendi com isso, nossa, assim, a minha sogra e meu sogro, assim, são os meus segundos pais, né? Aqueles são super abertos comigo, eles me tratam realmente como filha, sabe? Eu não vejo nenhuma diferença, assim, de como eles tratam o Dima e É, como me tratam. E eu acho que isso é da cultura ucraniana mesmo, sabe? Eles eu abraçam também quem acho. entra na família. Realmente, Eu você também sente acho. isso, né? É E essa... verdade. E Não, continue. pode terminar, pode terminar. Não, eu ia falar que isso também é muito relacionado à comunidade, ao entorno onde você vive. Quando eu já deu um tempo que o pessoal já me conhecia, por exemplo, no mercadinho aqui do bairro onde eu vou, Uhum. hoje as meninas elas já me ajudam, elas não, tipo, elas não ficam mais bravas quando eu vou tentando explicar o que que eu tava falando, o que que eu quero. Tipo, gente, tenta comprar 1 quilo de frango aqui na Ucrânia, não é uma missão fácil. Então, então tem Assim, em muito relação disso ao também. atendimento, às vezes eu tenho umas experiências ruins, sabe? Que às vezes o pessoal é meio grosso, sabe, com a pessoa. Mas acho que é estresse do trabalho mesmo.
E o pessoal não tem tanta paciência, né? Não, isso já aconteceu. Teve uma vez que, até a Alice comentando que fala, depende da relação da família. Então a gente teve sorte. Ai, graças a Deus. Tivemos Minha sorte. mãe me diz isso direto, gente. Que eu tive sorte, né? Que ela me trata como realmente se eu fosse filha. Ai, que ótimo. E acho que alguma das meninas tinha perguntado alguma coisa. Não. Gente, é Eu porque vai ia. subindo as perguntas aí. Aí a gente tem que dar uma olhadinha de novo. Não, não. Acho que não foi mais nada. Era só foi o comentário da Liz mesmo em Uhum. relação a. E aí, eu lembrei que eu ia contar. Olha, a dispersa, né? Teve Eu sou uma. assim também. Então tá tudo bem. Teve uma vez que a gente foi comprar um produto para limpar, sabe, tipo o narguile? Então, às vezes fica tipo uma sujeirinha por dentro, eles vendem uma Sim. pasta que você limpa o narguile. E aí, beleza, a gente entrou na loja e o Mikita perguntou pra ela, né, pra mulher que tava atendendo, como que funcionava esse produto. Aí ela respondeu pra ele, se você quiser comprar, é um produto que serve pra limpar. Agora, se você não quiser, não é minha obrigação de explicar como que faz pra usar esse produto. Nossa. Então, Diz tipo, assim, na cara, né? na cara, esse negócio de atendimento. Ai, e uma coisa muito bacana. É, a Lê tinha até comentado que brasileiro não sabe falar não. E isso é uma coisa muito verdadeira, né? A gente é da cultura Muito do sim e demais. vamos que vamos. Uma vez eu tava conversando com um amigo, e aí a gente entrou em um assunto, se eu não me engano, foi relacionado à religião, alguma coisa assim, tipo essas coisas polêmicas, sabe? Uhum. Ele olhou pra mim e falou: Olha, eu não me sinto confortável em falar sobre isso. Bem E, na cara, tipo, assim. E... parou! Na hora minha cara foi no chão, porque, gente, eu nunca tive uma reação dessa. E eu entendi que pra ele não é que ele tava sendo grosso comigo, mas é porque pra ele é É isso. Tipo, eu assim. não me sinto confortável em falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso. Mas eu acho que é muita coisa também de se respeitar, né? Porque Sim, se a pessoa não se sente à vontade, né, pra falar, já é melhor ser sincero, né? E a gente é tem dificuldade verdade. com isso, né? É verdade, é verdade. Mesmo que o assunto incomode a gente vai tentando conversar, tipo, contornar, desconversar, mas a gente não olha pra pessoa e fala: Olha, não, isso eu não quero falar sobre. Pelo menos eu não sou assim, né? Eu não sei se, tipo, você também passa por isso. Não, eu fico com aquela coisa por dentro, né? Às vezes até É, com o Dima, assim, tipo, o Dima faz alguma coisa que eu não gosto, eu fico calada, né? Mas ele sabe que eu não tô, não, tem alguma coisa errada, mas eu fico calada. Não sei se é é verdade. coisa minha, mas acontece. Choque cultural, algum quais. Puxa, eu acho que o maior choque cultural para mim foi em relação ao atendimento, que a gente falou Pra mim bastante também, disso. nossa. Sério. E, É sério, esse e negócio do atendimento é pesado, gente. isso conta bastante aqui. E assim, não adianta você levar pro pessoal que o problema não é com você, não é por Isso, você ser imigrante. Como eu comentei, eles fizeram isso até com meu marido, como equipe. Então não adianta a gente se assustar, sabe? Eu acho que esse foi verdade. que foi o melhor. E uma coisa que também me choca muito é que eles não cuidam tanto da infraestrutura de prédios já existentes. Verdade. Um ponto interessante que você falou agora. Porque eu também fico impressionada. Tem tanto prédio que é bonito, assim, histórico, né? E eles não E não reformam, não cuidam. pintam, alguma coisa assim. Uma coisa que eu falo muito, que eu acho que pesa, é verdade, tem Adolescente muito adolescente fumando. fumando. Muito. Eles têm muita cultura tanto do cigarro quanto do álcool aqui. Você Eu vê também que é fiquei muito impressionada comum. com isso. É muito comum. Muita gente fuma, muita gente. Porque a gente tá acostumada no Brasil, né? O pessoal não fuma mais tanto no Brasil, né? Assim que a Exato. pessoa vê, você passa na rua, vê, tipo assim, onde você olha tem alguém fumando. E aqui é muito, Exatamente. muito assim, né? Se tem igreja evangélica aqui? Tem. Eu sei Tem. que aqui tem igreja evangélica. Nunca fui. Eu nunca fui em Eu também nenhuma nunca igreja, tive a na verdade. oportunidade. Nunca fui em nenhuma igreja aqui, mas eu sei que tem. Tem sim. E essa relação em relação aos prédios, o que eu sinto muito aqui. Querendo ou não, a Ucrânia era muito nova na independência, né? Então, há Uhum. 30 e poucos anos, se a gente parar para pensar, a gente estava dentro da União Soviética.
E Uhum. quando houve o colapso, isso é coisas que meu marido me conta, algumas coisas que também o pessoal... Ah, a Liz comentou que a Nossa, Assembleia que de Deus legal. tem aqui no bairro dela também. A Liz Aqui eu mora do achei uma outro lado do batista. rio. Olha que Aqui eu legal. achei uma batista. A, a religião que predomina aqui, pelo que eu vejo, Ah, são os ortodoxos. pelo que eu Também vejo também. também São os ortodoxos. isso. Também é herança da União Soviética, porque depois que colidiu a União Soviética, né, a Igreja Ortodoxa aqui da Ucrânia, ela se dividiu em ortodoxa russa e ortodoxa ucraniana. E aí, só completando em relação aos prédios, quando houve o colapso da União Soviética, aquilo, tipo, quem tinha emprego continuou, na verdade, ficou desempregado, porque as empresas pertenciam ao governo, o governo não era Uhum. mais russo, e aí, o que a gente faz? E não houve uma reforma trabalhista muito forte desde então. Então, os aposentados que tem hoje, a média tipo de aposentadoria aqui é 2.000 hryvnias. Tipo, 2.000 hryvnias dá Nossa, 600 gente, eu reais. acho isso bem. Dá Eu não, 600 na verdade, reais. eu não entendo, eu não consigo entender. Porque Eu como uma também pessoa não vai entendo. sobreviver com isso Eu no também fim não da vida, entendo. né? Até o salário mínimo mesmo, né? O salário mínimo é O muito salário baixo. mínimo é muito baixo, é muito baixo também. E aí, com isso, os prédios que ficaram eram prédios que permaneciam, que eram do governo, que eram os soviéticos, né, até então. E aí não ficava, não teve mais reforma. E como que essas Uhum. pessoas vão reformar um prédio, gente, sobrevivendo com 2.000 hryvnias por mês? É Isso, muito difícil. isso. Verdade. Tá aí, né, o teu nome. Tá aqui do lado. Ele tá Ai, trabalhando hoje, coitado, tá todo enrolado. Ele veio aqui, olhou a gente e voltou. tá certo. Gente, a gente vai terminar, né? Daqui a pouco eu acho, eu não sei quanto tempo tá, gente, não sei onde olha, Ah, mas acho que tá quase 1 hora. A gente entrou às 6, às é seis e porque senão se trinta. a gente não terminar antes, corta sem a gente ver, né? Desliga a A gente. live, isso, desliga a gente. O que é que você tem para falar pro pessoal aqui, os brasileiros, né, que tem interesse de vir para cá, morar aqui? Uma coisa que você queira falar, pontuar para eles, pessoal? Ai, a Kátia perguntou aqui, só antes de eu responder, só Uhum, concluir a pergunta dela. Alguma briga de ucraniano e estrangeiro que tange salário? Pois parece que os estrangeiros ganham mais. Depende. É verdade e fato que os estrangeiros eles acabam com mais liberdade de negociar salário, porque é a sua língua mãe. Então, por exemplo, no nosso uhum, caso, para quem trabalha com o Brasil, eu sou brasileira. uhum, Quantos brasileiros tem aqui na Ucrânia que a gente pode negociar? Isso existe mesmo. Mas eu não vejo como briga, porque eu acho que é a mesma coisa que acontece no Brasil, sabe? Quando a gente contrata algum americano para trabalhar na empresa, que ele vai falar só com o pessoal dos Estados Unidos. O que eu sinto é que é essa mesma pegada. Então, eu não vejo briga e nem vejo nada assim ruim. Pelo menos nunca aconteceu uhum, comigo. uhum. E, muito pelo contrário, as pessoas ficam muito felizes de que elas possam praticar o português, né? Ou a língua que elas estejam aprendendo com o local. Isso. E a minha mensagem, eu vejo que tem bastante gente que às vezes pergunta, né? Eu não sei se você já viu, como que é viver na Ucrânia? Como que você sente tudo isso? O que eu vejo hoje aqui da Ucrânia? Eu vejo que é um país muito grande, assim, em oportunidades para se ganhar dinheiro, para você abrir alguma startup, tem incentivo do governo. Até depois eu posso pesquisar melhor e aí a gente fazer um post sobre isso, Maria. Mas, Uhum. se eu não me engano, o governo ele paga até metade do seu investimento numa startup aqui. Nossa, que legal. Então, isso facilita bastante. Mas, ao mesmo tempo, não é um país fácil para que você venha sem falar russo ou sem falar ucraniano para você morar. E sem ter, assim, Porque, uma pessoa que deu um apoio, né? Por exemplo, no início. exata, Acho que seria um pouquinho exatamente, difícil também, em pelo relação a menos isso. no início, porque assim, fiz todo o meu processo do passaporte, por exemplo, porque o Mikita estava junto comigo, porque ninguém no Uhum, Passport Center fala inglês. É a minha carteira de residente aqui da Ucrânia. Ninguém falava inglês. Eles falam inglês muito, muito básico, mas se você tem dúvida, eles não sabem te e eles não se direcionar. esforçam, assim, Oi? pra... Eles não se esforçam pra, tipo... Não, Não, eles assim, não tem se gente... É porque esforçam. eu acho que isso é mais vai da personalidade, eu não sei. Mas Sim, tem gente que às vezes sabe falar um pouco, mas meio que não...
não se esforça para conversar com a pessoa, Não se né? força. É, exatamente, não se força. Mas, gente, vale Diferente se muito a você pena vai para vir, um né? bar. Vale. Eu acho que vale muito a pena, sim. A Kátia tá vindo, mas você vai vir com seu marido, então ajuda bastante você ter um Isso. suporte, sabe? Tipo, que eu falo de você não vir sozinho e, tipo, pelo menos você ter alguém aqui que você possa contar para algum problema. Porque até hoje Uhum. mesmo, eu tenho algumas amigas que elas falam, né, russo. Então, olha, eu preciso de ajuda para achar um médico. Você consegue me ajudar? Consegue me dar alguma indicação? E aí eu tento também passar isso para as meninas Uhum. quando eu conheço e quando elas me perguntam. Ter um Mas apoio, né? é para ter um apoio. Em relação ao custo de vida aqui, se eu for comparar com São Paulo, o custo de vida aqui é muito mais baixo. Muito mais Uhum. baixo. Mesmo que o mercado, às vezes, você acabe pagando um pouco mais em uma coisa ou outra, mas até a gasolina aqui ela é mais baixa Uhum. do que no Brasil. Uhum. Isso Agora porque que não tem nem. o que negócio assim, eu acho assim que depende. Quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre respondo, depende do seu salário. Depende do seu Também, salário, depende se também. você vai morar sozinho, né? Era isso que eu ia comentar também. É que no nosso caso, a gente não paga aluguel. O apartamento Uhum. onde a gente mora é nosso, então, tipo, a gente não paga aluguel, não tem esse custo extra. Mas o aluguel aqui em Kiev, ele é bem caro. Você não aluga um apartamento por menos de R$ 2.500. Não aluga. Verdade, verdade. Então, isso é bem importante lembrar, Mas né? assim, acho que o que é mais barato aqui é comida, ir no médico, né? Quando a gente vai fazer consulta também é muito barato e Sim. estudar, né? O pessoal É, talvez tenha interesse. É barato, eu acho barato. eu tenho uma amiga, isso, gente, não, eu não falo com propriedade, né? Nem coisas que eu realmente saiba. Mas eu tenho uma amiga que ela paga por ano R$ 3.000 na faculdade de medicina aqui na Ucrânia. Nossa. Eu não três sei, mil eu não dólares, tenho perdão. US$ 3.000 por mês? US$ 3.000 por ano. Ah, por ano. Nossa, é muito barato, gente. É muito Faculdade de barato. medicina. E eles têm um curso preparatório antes, que você fica um ano só estudando ucraniano. É, às vezes eu cogito, sabe, fazer algum curso aqui, mas agora eu tenho Violeta, acho que futuramente, talvez, eu tente É, fazer algum curso. eu queria Mas, fazer esse preparatório de ucraniano e complementar, sabe, com as minhas aulas, porque, uhum, gente, é muito difícil. eu acho que, assim, o segredo, eu digo isso, mas eu tenho que começar a praticar, né? É praticar todo dia, né? Praticar todo dia, tentar falar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho todo dia. Hoje, depois de 7 meses aqui, eu já me sinto muito mais segura, por exemplo, que nem eu brinquei do comprar o frango aqui na Ucrânia. Hoje eu já me sinto muito mais segura para pedir alguma coisa no mercado. Às vezes, se falta alguma palavra ou outra, eu falo para a pessoa: olha, eu estou aprendendo ucraniano, né? Então, A pessoa tem um eu pouco de vou te explicar. paciência. Tipo, tenha paciência comigo. A Alice comentou que Ah, fez esse preparo. A Alice fala super bem. Ela já se vira para tudo. que ótimo. Então vale a pena fazer esse curso preparatório, tá, gente? Vale. Vale a pena, sim. Bom, é isso. Eu queria agradecer demais a Fernanda por ela ter aceitado, né, fazer essa live. Gente, Imagina. Foi um obrigado pro pessoal que prazer. acompanhou, né? Muito obrigada. E qualquer coisa, é só entrar em contato com ela. Qualquer dúvida, né, depois, se aparecer. Acho que o pessoal pode comentar nos comentários alguma coisa do tipo. E, Claro. gente, venham para a Ucrânia, venham conhecer a Ucrânia, que vale muito a pena, tá? Um país que não é tão conhecido, mas que vale sim a pena. As pessoas são incríveis, tá? Sim. Sim. Talvez no início seja um pouco difícil, né? Por conta que é um choque cultural, né? Muito diferente da gente, que é muito chamego no Brasil. Mas depois que Exato. você começa a conhecer as pessoas, você vê que as pessoas têm o coração quentinho, como o da gente. É verdade, é verdade. E eu falo que desmistifica muito. Porque o que eu vejo, né? Tipo, quando a gente mora na América Latina, a gente tem uma impressão completamente diferente da Ucrânia. Uhum. Completamente. E minha mentalidade mudou muito desde quando eu vim pra cá. Porque você começa a perceber que, tipo, não é um povo tão ruim assim quanto a gente pensa, sabe? Que Isso, muita gente fala, isso. nossa, é muita gente ruim, gente que não tá nem aí pra você. E não é assim. Não é. E não é assim mesmo de coração. E principalmente pela questão da família. A minha experiência, né? Que eles dão muito Sim, é que nem a apoio. minha. A minha Que nem a experiência minha. foi essa. Que eles dão muito E apoio, apoiam muito.
E até mesmo em ambiente de trabalho, hoje, tipo, a minha rotina mudou muito e eu tenho muitas amigas ucranianas já, e assim como brasileiras que estão aqui. Então Que isso bom. conta bastante. É. Então é uma oportunidade, né, gente? Venham para a Ucrânia, né? E venham conhecer a gente também. Eu quero conhecer esse povo, minha gente. Quando eu tiver a primeira Exatamente. oportunidade de Eu viajar topo e tomar. fazer um encontro com o pessoal, eu vou fazer. Exatamente. E Um tragam beijo. farofa pra gente de Isso, presente. tragam farofa, gente, por favor. Por favor, viu? Beijo, Muito gente. obrigada. Obrigada por terem acompanhado a live, tá?